À luz da doutrina espírita, nós podemos afirmar que a prova existencial de Deus decorre naturalmente através de três fatores absolutamente incontestáveis. O primeiro é a existência da ideia de Deus no homem, manifestando-se universalmente através da lei de adoração, que levou todos os povos em todos os tempos a acreditar num poder superior. O segundo fator é a lei de causa e efeito, que mostra a impossibilidade da ocorrência de efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. E o terceiro fator é a inteligência da estrutura total da natureza, nos seus mínimos detalhes, revelando a imanência cósmica de um poder inteligente. Rapidamente vamos analisar esses três fatores. A ideia de Deus no homem remonta ainda à infância da humanidade, na fase tribal, onde, mercê dessa situação infantil, os homens primitivos costumavam confundir obras e fenômenos da criação com o próprio Criador. Então, houve adoração a totens de pedra, né, litologia, depois a fitolatria, são deuses de madeira, e depois o homem, o antropoformismo. O antropos, em grego, é humano. Morphis, forma. Ismo, sistema. Então, antropoformismo é o sistema daquelas pessoas que acreditam que Deus tem a forma de um homem. Esse foi um grande drama da humanidade, que às vezes até hoje nós falamos Senhor, já vem aquela imagem de um ancião, normalmente portando um cajado ameaçador, muitas vezes. E isso é decorrência desse tempo todo em que nós acreditamos que Deus tinha a forma humana, uma interpretação contrária à Gênese da bíblica, que diz que Deus criou a sua imagem e semelhança, e o homem deu o troco, criou Deus a sua imagem e semelhança, o que é lamentável. Ainda na antiguidade, na Grécia e Roma, por exemplo, os deuses do Olimpo, numeráveis deuses, comandados por Zeus, e entramos depois no poço dramático da Idade Média. Os homens medievais, aturdidos com a violência que os bárbaros empregaram para destruir o Império Romano, refugiaram-se nos feudos e dormiram durante 1000 anos, embalados pelo medo e pela superstição. O Renascimento foi um esforço hercúleo para redescobrir a ciência, retomar o conhecimento que haviam sido sepultados nas cinzas da intolerância medieval. Depois, durante o Renascimento, tivemos a presença de grandes espíritos que vieram ajudar a recompor a terra que havia sido calada durante o período medieval. Por exemplo, René Descartes, que nasceu em 1596, aliás, uma data muito significativa para nós, foi 31 de março, em La Haye, na França, foi o chamado primeiro homem moderno, através do qual o sistema paradigmático tomou a ciência durante 3 séculos. E ele fez uma distinção radical entre substância infinita, que era Deus, substância pensante, que é a alma, e substância extensa, que era a matéria. E imaginou o universo como um grande mecanismo, os próprios seres humanos como autômatos destituídos de qualquer conotação anímica ou espiritual. Depois, mais tarde, já em 1844, na Alemanha, nasceu Wilhelm Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um pensador bastante pessimista, um pouco perturbado mentalmente, que em um dos seus livros chegou a propor a morte de Deus. Mais ou menos assim: não ouviram falar daquele homem louco que, em plena manhã, acendeu uma lanterna, correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como ali se encontrasse muitos daqueles que não acreditavam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então, Deus está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança, disse o outro.
Está com medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou com seu olhar. Para onde foi Deus? Disse ele. Já lhes direi, Deus está morto e nós o matamos. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos apagar o horizonte? Quem nos deu a esponja para isso? Como fizemos para beber todo o mar? Para onde se move a terra? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, em todas as direções? Existe ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece continuamente? Não temos que acender lanternas pela manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto e nós o matamos. O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sobre os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos que inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar Deus para ao menos parecer digno dele? Nunca houve um ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Nesse momento silenciou o homem louco, e outra vez olhou para os seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. Eu venho cedo demais, disse ele. Não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme ainda anda, ainda está a caminho, não chegou ainda aos ouvidos dos homens. A luz das estrelas precisa de tempo. O coriço e o trovão também precisam de tempo. Os atos, depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse acontecimento enorme ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação, e, no entanto, eles o cometeram. Conta-se que nesse mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas e em cada uma entoou o seu requiem a eterno Deus, descanso eterno de Deus. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: o que são dessas igrejas senão os túmulos e mausoléus de Deus? Depois de escrito isso aí, em 1889, Nietzsche decaiu completamente, perdeu a demência, tornou-se demente e assim ficou até a sua morte em 25 de agosto de 1900. Tivemos outros pensadores pessimistas, como Arthur Schopenhauer, que pregava o suicídio, dizendo que a vida era muito triste para ser vivida. E uma vez, um jovem estudante falou: professor, se o senhor está propondo o suicídio como a única saída, por que o senhor está vivo até hoje, envelhecendo e não suicidou? E ele respondeu: mas se eu me suicidar, quem que vai ensinar para vocês que o caminho é o suicídio? Então tivemos pensadores pessimistas, até recentemente, Richard Dawkins escreveu um livro que chama-se Deus, um Delírio. Ele dizia que quando uma pessoa reza sozinha, ela está delirando sozinha, mas quando reza coletivamente, está delirando em coletivo. E nesse livro, ele faz tripudia sobre a chamada aposta de Pascal. Blaise Pascal propôs a seguinte aposta: se você tiver que apostar que Deus existe ou não existe, aposte sempre que ele existe. Porque se você apostar que ele existir mesmo, você vai ficar lá no céu. Agora, se ele não existir, você também não vai lembrar, porque você também não vai existir. Agora, se você apostar que Deus não existe e chegar lá e ele existir, você vai para o inferno. E se ele não existir, também você não vai lembrar. Então, na dúvida, aposte sempre que Deus existe. Essa é a proposta de Pascal. Mas o Dawkins fala o seguinte: mas em qual Deus que eu vou apostar? Suponha que eu aposto que o Deus que existe é Jeová. Chego lá, encontro o seu rival, que é Baal. Ele vai me mandar para o inferno de qualquer jeito, porque eu apostei no Deus errado. Então, esse pensamento
a ideia de Deus no homem em todas as épocas da humanidade sofreu, esse pensamento sofreu abalos, com ateus, com céticos, céticos empedernidos. Bertrand de Russell, por exemplo, que o cético é diferente do ateu. Ele não duvida de Deus, ele desconfia que Deus não existe, ele quer uma prova. Então perguntaram certa vez para o Bertrand de Russell, e se você chegar lá, Deus existir e te cobrar, por que você não acreditou nele? Ele falou, bom, eu vou dizer para ele, o senhor me desculpa, mas eu não encontrei provas suficientes da sua existência. Kardec falava muito nos céticos empedernidos. E hoje, essa ideia de Deus no homem manifesta-se pelas inúmeras, incontáveis religiões existentes, principalmente os neopentecostais. Já ouvi falar em mais de 2.000 denominações de igrejas chamado evangélicos, sem contar as tradicionais, né? O judaísmo, o hinduísmo e o cristianismo. De qualquer forma, Allan Kardec explica com os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, que essa ideia de Deus no homem é decorrente de um axioma que aplicamos às nossas ciências. Não existe efeito sem causa, que é o segundo fator através do qual a doutrina espírita explica a existência de Deus. Mas o que é essa lei de causa e efeito? Poderíamos defini-la assim: considera-se causa a força ou energia sem a qual um resultado jamais teria ocorrido. É a aplicação prática da teoria do sine qua non. Se existe um efeito inteligente, só pode ter sido provocado por uma causa inteligente. Porque, diz Kardec, atribuir a formação do universo ao acaso é insensatez, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Em um acaso inteligente já não seria acaso. Portanto, a doutrina espírita sustenta que a lei de causa e efeito, ela nos leva à existência de Deus assim. Quando olhamos aqui em volta, veremos que a maioria dos objetos, móveis que estão aqui, estão dentro da possibilidade humana. Mas quando entramos na obra universal, as galáxias, o sistema solar, a Terra, os mares, as plantas, os animais e o próprio homem são devidos a uma causa. E desde que esse efeito é inteligente, a causa também é inteligente. Aliás, houve um episódio histórico que aconteceu durante a entrega do livro revolucionário, Mecânica Celeste, ao imperador Napoleão Bonaparte, feita pelo próprio autor daquela obra, o matemático, físico e astrônomo francês Pierre-Simon de Laplace. Nesse livro, ele explica o sistema solar através da lei de Newton para a gravitação, incorporando-a no seu livro e também propondo a hipótese, hoje conhecida como a hipótese de Laplace sobre o nascimento do sistema solar, e concebeu a ideia de que uma estrela poderia ter uma luz tão forte que as estrelas não poderiam escapar dela, similar à nossa teoria dos buracos negros. Consta que depois de tomar conhecimento do conteúdo da obra, Napoleão perguntou a Laplace: você escreveu esse livro enorme sobre o sistema do mundo sem citar uma só vez o autor do universo? E Laplace respondeu com uma frase célebre que se tornou histórica: Senhor, não senti necessidade dessa hipótese, porque dizem os astrofísicos, que aceitar a hipótese teológica, ou seja, aceitar a criação como está na Bíblia, seria o fim da astrofísica. Bastaria só apenas ler a Bíblia. Então, eles, às vezes, se esquecem da lei de causa e efeito. Mas houve um outro episódio histórico também, dessa vez envolvendo o não menos capaz Isaac Newton. Isaac Newton, como nós sabemos, ele, entre outras façanhas intelectuais, criou o cálculo diferencial e integral, formulou rigorosamente as 3 leis fundamentais da mecânica, decompôs experimentalmente a luz branca das 7 cores do arco-íris e, sobretudo, formulou a teoria da gravitação universal, cujo enunciado é: matéria atrai matéria na razão direta da massa e na razão inversa do quadrado da distância.
Certa vez, Newton pediu a um mecânico, amigo dele, dotado de extraordinária perícia, para construir-lhe uma réplica do nosso sistema solar com esferas e engrenagens representando cada planeta e o Sol, mas que eram girados com uma manivela na órbita respectiva dos seus próprios planetas. Certo dia, Newton recebeu a visita de um colega cientista, mas ateu, e ele estava no seu laboratório, sentado, lendo um livro, quando entrou o seu amigo. A palestra entre eles foi assim resumida pela revista Minnesota Technology. Newton estava sentado em seu gabinete lendo quando entrou seu amigo incrédulo. Como cientista, imediatamente reconheceu o que viu em cima de uma mesa ali. Aproximando-se um pouco, moveu vagarosamente a manivela e se espantou com os corpos celestes movendo-se todos na velocidade relativa às respectivas órbitas. Afastando-se alguns passos, ele disse: "Mas que coisa primorosa! Quem fez isso?" Newton, sem levantar os olhos do seu livro, respondeu: "Ninguém." Mas o ateu, voltando-se para ele, disse: "Evidentemente você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei quem fez isso. Deve ser um gênio e eu gostaria de conhecê-lo." Levantando então os olhos, Newton assegurou-lhe que aquele conjunto de materiais tão admirado assumira por acaso a forma que tinha. Ele colocou aqueles objetos sobre a mesa e eles se transformaram numa réplica do sistema solar. E o ateu, nessa hora, um pouco acalorado, respondeu: "Você deve pensar que eu sou um tolo. Naturalmente, isso foi feito por alguém e eu gostaria de conhecê-lo." Pondo então de lado seu livro, Newton levantou-se, pousou a mão no ombro de seu amigo e, olhando nos olhos, disse: "Essa coisa é só uma insignificante miniatura de um grandioso original cujas leis você conhece, e eu não consigo convencê-lo de que esse mero brinquedo veio a existir sem ter sido projetado nem feito por alguém. No entanto, você professa crer que o verdadeiro original de onde se copiou o modelo veio a existir sem ter sido projetado por ninguém. Ora, diga-me, por meio de que espécie de raciocínio você chegou a essa conclusão tão incongruente?" Mas a lei de causa e efeito, eu acho que quem resumiu num poema muito bonito foi Eurípides Barçanufo, quando ele diz: "O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. E a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no écio do ovate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na altivez dos montes, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na amplidão dos oceanos. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argento da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis,
no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheça-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam. Glória a Deus nas alturas, aleluia. E o terceiro fator através do qual nós espíritas acreditamos em Deus é a inteligência da estrutura total da natureza, nos seus mínimos detalhes, revelando a imanência cósmica de um poder inteligente. Para demonstrar esse terceiro fator, nós vamos convocar o auxílio do Dr. Abraham Cressy Morrison, que durante muitos anos foi diretor da Academia de Ciências de Nova York. Cansado desse crer ou não crer em Deus, ele levanta-se e escreve uma obra, o título em inglês é Seven Reasons Why a Scientist Believes in God, 7 razões pelas quais um cientista crê em Deus, na qual ele explica a juventude, a maturidade e a velhice, as razões pelas quais ele crê em Deus e devem crer todas as criaturas humanas. Não nos traz ele uma contribuição altamente científica, nem profundamente filosófica. Dá-nos material para reflexões lógicas, imediatas e fáceis, porque ele estabelece os seus conceitos dentro da teoria da probabilidade para demonstrar que esse universo enorme não pode ser obra de um acaso estúpido. O Dr. Cressy Morrison convida-nos a que meditemos apenas em algumas das leis que mantêm o equilíbrio da vida na face da Terra, como, por exemplo, a velocidade com que ela realiza os seus movimentos de rotação e de translação em torno de si própria e em torno do Sol. É sabido que ela viaja a uma velocidade aproximada de 1.600 km/h, o que não é um acaso. É uma lei matemática de equilíbrio para manter a vida na face da Terra. Porquanto, diz ele, se por acaso a Terra se movimentasse apenas com a velocidade de 1/10, 160 km/h, a vida seria impossível, porque os dias de 120 horas matariam primeiro toda a vida vegetal, depois a vida animal e ameaçaria a vida humana, que depois, às 120 horas de frio, se encarregariam de destruir pela motivação dos continentes gelados. Logo, alguma coisa estabeleceu as condições para que a Terra girasse em tal velocidade. Creio em Deus, prossegue ele, quando paramos para admirar a atmosfera. Sabemos que a nossa atmosfera foi milimetricamente medida, porque é sabido que, se ela fosse mais rarefeita de apenas 1 quilômetro, a vida no orbe seria impossível, já que nós sabemos que caem sobre a Terra todos os dias 50 milhões de aerólitos e meteoritos, pedras incandescentes que, se não fosse pelo atrito com a atmosfera que os rala e dissolve, nós seríamos bombardeados diariamente 50 milhões de vezes, lavrando incêndios e destruições inomináveis. Creio em Deus, prossegue ele, por causa da profundidade do oceano. Se o oceano fosse só 3 metros mais profundo do que é, a vida na Terra seria impossível, porque nesse caso, o ácido carbônico e o oxigênio seriam absorvidos pelas águas, matando primeiro toda a forma de vida nas águas e depois na superfície lisa. Creio em Deus, diz ele, pela distância que nos separa da Lua. São 170 mil quilômetros, o que não é um acaso, porque se a Lua se aproximasse mais de nós, a pressão magnética do nosso satélite sobre os mares faria levantar ondas tão altas e terríveis que essas marés e pleamares levariam ondas na altura dos morros do Everest, levando tudo de roldão. Nessa mesma ordem de raciocínio, diz ele, creio em Deus por causa da inclinação do eixo da Terra, 23 minutos e 26 segundos, o que nos permite que recebamos o Sol de forma oblíqua, porque se a Terra estivesse na vertical ou mudasse de posição, o Sol bateria diretamente sobre as calotas geladas, derretendo todo aquele gelo que se escorreriam pela Terra, levando tudo de roldão. Logo, por essas singelas leis e por outras mais que seria fastidioso enumerar, diz ele, eu creio em Deus, como, por exemplo, a distância que nos separa do Sol, 150 milhões de quilômetros aproximadamente, o que não é um acaso,
porque o Sol tem uma temperatura na superfície, não no núcleo, de 6.648 graus centígrados. De modo que se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima, seríamos destruídos pelo excesso de calor. Se estivéssemos um pouquinho mais longe, seríamos destruídos pela falta de calor dos raios infravioletas, ultravioletas, infravermelhos e dos caloríferos que mantêm o equilíbrio metabólico na vida vegetativa. Logo, não há uma só chance em 1 bilhão de que a vida do nosso planeta tenha sido resultado de um acidente. Creio em Deus, prossegue ele, exatamente por causa dessa leizinha singela, mas que está imanente em tudo e em todos. A lei da vida. Que é a vida? Por mais que se haja tentado definir que é a vida, as definições são todas incompletas. A biologia define vida de um jeito, a filosofia de outro, e, no entanto, ninguém sabe o que é a vida na sua realidade. Não obstante, a vida está aqui, ali, além, em todos os lugares. Mas que é a vida? A vida é o arquiteto maravilhoso que ergue nas profundezas submarinas os castelos de algas e de corais. É o extraordinário escultor que trabalha a cada talho, ramículos e contornos jamais repetidos em qualquer outra cor ou flor na face da terra. É o paciente professor de música que ensina cada pássaro a entoar sua própria canção de amor. É o químico sublime que confere a cada fruta o seu sabor característico e inconfundível. É o ser terrível que consegue converter humo em perfume. É o criador das plantas e de todas as espécies humanas. Mas onde está a vida? Pergunta ele. A vida está no protoplasma. O protoplasma é uma gotinha gelatinosa, invisível a olho nu. Para você ter uma ideia, uma cabeça de alfinete comportaria 5 milhões de protoplasma, mas que é sensível ao heliotropismo. De modo que se o homem conseguisse acabar com toda a forma de vida na Terra, vegetal, animal, humana, mas sobrasse uma só gotinha de protoplasma em um raio de sol dissidente, logo a vida se restabeleceria, porque através da lei da cisparidade, essa única célula se bipartiria, novamente se bipartiria, e na bagatela de alguns milhões de anos, os mares estariam repovoados, os rios repovoados, os prados reverdecidos, os animais e o homem estariam aí de volta. Creio em Deus, prossegue ele, por causa da inexplicabilidade do instinto. Sabemos como se manifesta o instinto, mas não onde se localiza, nem como é o seu mecanismo. Mas o instinto e o heliotropismo das plantas são tão extraordinários que nos fundos de muitos lagos, duas plantas se amam profundamente. A planta masculina não depende da feminina e vice-versa. A planta feminina, caprichosa, como tudo que é feminino é mais caprichoso, quando chega a época da reprodução, ela lança aquele cordel vegetal que vai se desenrolando, onde ela se abre num lindo botão na água superior. A planta masculina, sabendo que está na hora da procriação, arrebenta o seu pedúnculo, que é débil, e sobe também. Mas não sobe ao acaso. Sobe exatamente no momento em que o vento carreia o pólen na direção da planta aberta feminina. A planta absorve o pólen e recolhe-se e vai se reproduzir lá embaixo, na intimidade das águas inferiores. Que é isso? Milagre da vida, grandeza de um instinto vegetal que no mundo animal está presente nas nossas aves, nos peixes e até nos insetos. O João de Barro, por exemplo, chegando à época do acasalamento, vai construir aquela casinha que todos conhecemos. Aliás, dizem que as coisas estão tão difíceis lá no sistema habitacional das aves que o João de Barro não está nem construindo, mas está reformando as antigas. Mas, de qualquer forma, quando ele vai abrir a porta, ele trepa ao galho mais alto da árvore e coloca o biquinho na direção dos ventos para saber de onde virão os ventos hibernais na época do vendaval. E abre a porta exatamente do lado oposto ao vendaval, a fim de preservar a sua prole. E não erra nunca, o que mata de inveja o serviço de meteorologia, que não consegue acertar. Quem e o que ensinou ao João de Barro a desenvolver tamanha técnica de perfeição que lhe assegura a sobrevivência?
E o milagre das enguias. As enguias são peixes enormes em forma de serpentes que só se reproduzem em águas profundas e frias. Chegando então à época do acasalamento, as enguias abandonam todos os mares, todos os lagos do mundo e começam a nadar na direção das Bermudas. Ali elas se reproduzem e morrem, mas seus filhos sabem de onde vieram seus pais. Fazem a viagem de volta sem nunca ter estado lá e vão habitar as águas dos seus ancestrais. Piscicultores e pescadores atestam, testemunham, que jamais encontraram enguias europeias perdidas aqui fora da época da procriação. É que a lei foi tão caprichosa que ela atrasa 1 ano o processo de maturação da fecundação das enguias europeias, que é o prazo que elas gastam para chegar aqui, porque as Bermudas estão mais próximas da América do que da Europa, e elas precisam se encontrar na mesma época em que as águas estejam necessariamente frias para propiciar a reprodução. E a vespa ainda é mais hábil na exploração do seu instinto, porque ela também sabe que quando vai procriar, vai morrer. Então, ela sabe que os seus filhotes já nascem adultos, não existe inseto infantil. Todo inseto já nasce adulto. E sabe também que se eles não comerem carne viva, eles morrerão. Sai dali até encontrar um gafanhoto. Aplica-lhe um golpe que o torna paralisado, hibernado, porém vivo. Nenhum entomologista, estudioso de insetos, usando seringas com anestesista, conseguiu até hoje fazer a aplicação que paralisa o nervo do gafanhoto usando o veneno da vespa. Porque ou eles aplicam veneno demais e matam o paciente, ou aplicam no lugar errado e ele não se deixa devorar. Mas a mamãe vespa sabe o exato ponto em que ela aplica a quantidade necessária de veneno para deixá-lo hibernado, porém vivo. Arrasta-o, coloca ao lado dos seus ovos, sai dali e morre. Os seus ovos se arrebentam e as novas vespas começam a comer com voracidade. E o gafanhoto sobrevive, porque elas comem pelas partes não vitais, porque sabe que se matar o gafanhoto e comerem carne podre, morrem também. Que técnica é essa? Instinto. Mas o instinto é uma nota monótona que se repete sempre igual, porque, na verdade, ele é uma lei que estabeleceu científica e matematicamente o equilíbrio entre a flora e a fauna na face da Terra, que mais recentemente nós chamamos de ecologia. E toda vez que o homem mexe nessa lei sem os devidos cuidados, se dá mal. E o Dr. Morrison elucida com o exemplo dos australianos. Os australianos pretendiam plantar em suas terras inóspitas verdadeiros seminários e simultaneamente torná-las agrícolas. Mas como lá existe um vento, chamado vento alísio, como diz o nome, onde ele passa, alisa tudo, e eles não conseguiam plantar. Ocorreu-lhes então a ideia de importar um tipo de planta para fazer sebes, cercas protetoras que servissem de parede para evitar que o vento destruísse suas plantações. Imediatamente viram um enorme equívoco em que incorreram, porque lá na Austrália não havia um inseto inimigo dessas plantas. E elas começaram a crescer de forma desordenada. Em 10 anos, haviam roubado da Austrália uma área maior do que das Ilhas Britânicas. Foi um caos. Foi dado o alarme internacional. Usaram tratores, herbicidas, lança-chamas, mas as plantas continuavam crescendo, expulsando lavradores, fechando aldeias, interrompendo cidades. Nesse exato momento foi convocado um congresso em Sydney, na Austrália, e entomologistas do mundo inteiro, com botânicos, foram estudar uma forma de salvar a Austrália daquele tipo de invasão botânica. Depois de 8 dias de intensas discussões, chegaram à conclusão da lei natural. Era preciso encontrar um inseto na Terra que fosse o inimigo natural daquelas plantas. E mais, era preciso que fosse um inseto altamente famélico e facilmente reprodutível, para acabar logo com aquele tipo de problema. Depois de pesquisarem no mundo inteiro, acharam aqui, na Amazônia, um besouro que era o inimigo daquelas plantas. Levaram uma quantidade que julgaram suficiente, jogaram sobre as plantas e ficaram observando. Em pouco tempo, estavam se acabando as plantas e o que iam fazer com aqueles mortos de fome latino-americanos? Nesse exato momento, a lei atuou, na razão
proporcional em que diminuíam as plantas, diminuíam também os besouros, e hoje eles convivem harmonicamente. É que os insetos não respiram por pulmões, eles respiram por tubos, mas na medida em que eles crescem, os tubos não crescem e eles morrem em algumas semanas por falta de baixa de ar. Isso é providencial, porque senão nós íamos sair aqui em Araraquara e íamos encontrar moscas e pulgas com corpos de dromedários e paquidermes. Creio em Deus, por fim, proclama o Dr. Cresce Morris, por causa da imaginação. Porque só através da imaginação é que o homem pode entender Deus. Como dizia o salmista Davi, no Salmo 19, versículo 1, cantam os céus a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. É evidente, quem aqui de nós quiser entender Deus, numa dessas noites de céu estrelado e transparente, faça uma viagem por uma via erma, olhando as belezas da escumilha celeste, e vai dizer entusiasmado, é verdade, Senhor, eu vejo milhões de astros que brilham, e vai cometer o seu primeiro engano, porque a olho nu não se enxerga mais do que 5.000 estrelas. Aliás, 2.500, porque as outras 2.500 estão lá do outro lado do planeta, onde será dia. E ele faz um desafio. Quem duvidar pode contar à noite. Se você usar um binóculo, você poderá ver 15.000 estrelas. Se você pegar um desses observadores domésticos, telescópio, você poderá ver 150.000 estrelas. Se você for ao laboratório de Monte Palomar, nos Estados Unidos, você poderá ver 30 milhões de estrelas cantando as obras de Deus. E poderá ir até o laboratório de radioastronomia da Alemanha e você saberá que a nossa Via Láctea, aliás, subdesenvolvida, tem mais de trilhões de estrelas cantando essas glórias de Deus. E o homem entusiasmado olhará tudo em volta e verá, como dizia o astrônomo inglês Sir James Jeans, que a nossa Via Láctea poderia ser comparada a uma roda de carruagem. Se nós sairmos daqui agora de Araraquara, viajando na velocidade da luz na mesma direção, levaríamos 25 séculos para atravessar a nossa modesta e pequenina Via Láctea. E vamos começar a perceber as distâncias. A luz do Sol chega até nós depois de ter saído de lá há 7 minutos e 8 segundos atrás. E ele olha adiante e se encanta com a Alfa de Hércules. Mas a Alfa de Hércules é uma estrela tão grande que se ela fosse colocada aqui no nosso sistema solar, no lugar do Sol, ela tomaria o lugar do próprio Sol, e os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte caberiam dentro dela, porque ela é cerca de 80.000 vezes maior do que o Sol. E terá que acompanhar as conquistas da ciência. A partir dos anos 80 para cá, materializaram-se nos aparelhos dos pesquisadores estrelas de Newton tão massivas que uma partícula delas, do tamanho de uma laranja, tem o mesmo peso da Terra. E verá também que foram descobertos quasares, os corpos mais antigos e brilhantes do universo, que só podem ser observados na sua plenitude através da associação de vários radiotelescópios postados em diferentes pontos do planeta. Um quasar tem um brilho 300 bilhões de vezes mais forte do que o Sol, mas o seu sinal chega até nós muito débil, porque essa luz vem varando os espaços a 12 milhões de anos-luz para chegar até nós. E ao determos em tal contemplação, saberemos que o Sol, o nosso astro-rei, está caminhando para o fim, porque ele converte cerca de 420.000 toneladas de matéria dele em energia por segundo para manter o equilíbrio gravitacional do seu sistema. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas Plutão, ultimamente a ciência está dizendo que ele não tem envergadura, tamanho para ser um planeta, seria um asteroide. Isso é o que diz a ciência, mas o povo, maldoso como está dizendo que foi só um astronauta brasileiro lá no espaço, pronto, já sumiu um planeta do sistema. De qualquer forma, para manter o equilíbrio gravitacional, o Sol gasta toda a energia dele
e que daqui a pouco ele entrará num buraco negro e será o nosso fim. E muitas moças me procuram depois da palestra e me perguntam, então é verdade que vai acabar tudo? Elas são solteiras, diga-se de passagem. Eu digo sim, chega um momento em que o sol não vai nos sustentar mais e nós teremos o fim. E elas, assustadas, me dizem, vai demorar? Bom, eles calculam aqui uns 10 bilhões de anos. Aí elas se aliviam. Graças a Deus, até lá acho que eu já casei, não é possível. Do macrocosmo, aquele viajante da erma-estrada leva a língua ao véu palatino, o palato move, se ergue, ele trava em seco, e Deus abandona as galáxias para vir ali, para dentro da sua boca. 5 milhões de corpúsculos gustativos para lhe dar a sensação de quente, de frio, de doce e salgado. Ele leva a mão à cabeça e saberá que ali estão bilhões de neurônios cerebrais encarregados da memória e de mandar a mensagem elétrica e simultaneamente química para imprimir nas telas e nos recônditos da alma as impressões percebidas pelos seus sentidos. E estão no seu circuito perfeito. Ele então se agita e saberá que o maior circuito do mundo está dentro dele mesmo. O aparelho circulatório, que mede oscilantemente de 95 mil a 160 mil quilômetros de veias, vasos e artérias para levar sangue em todos os pontos do seu organismo. E é um aparelho autossuficiente, porque ele elabora substâncias que têm necessidade, leucócitos e hemácias. Se o sujeito toma um talhe e vem a hemorragia, o próprio sistema circulatório lança um tampão de fibrina que funciona como se fosse um algodão para impedir que a vida se esvaia por ali, como acontece, infelizmente, com os hemofílicos, que não têm tal tipo de defesa. E as bombas a bomba cardíaca pulsando desde a vida pré-natal, ainda na intimidade do útero materno, até o último instante, quando se dá a morte clínica e vem a degenerescência celular por falta de oxigenação no cérebro. As bombas pulmonares para fazer a troca do ácido carbônico e oxigênio com as plantas. Os rins, 106 quilômetros de veias, vasos e artérias para fazer milagre no filtrado do sangue. As glândulas suprarrenais distribuindo adrenalina no nosso corpo. O estômago, 30 milhões de glândulas em conexão com a enzima pitialina encarregada da digestão bucal, fazer todo o processo digestivo. O aparelho genésico, a fonte da espécie, santuário da espécie que muitas vezes homens e mulheres perturbados pelas sensações enxovalham e conspurcam. Toda a aparelhagem endócrina, timo e seus derivados, cantando as glórias de Deus. Como dizia Mazzilli, olhe um homem, multiplique pelo infinito e você terá Deus, cantando as glórias que as filosofias espúrias e o preconceito da inteligência dos homens desejam aniquilar nas máquinas, na sua máquina intelectual, para poderem se reforcilar nas paixões inferiores, sem a responsabilidade da autodeterminação. Mas Deus ainda é mais grandioso diante de uma sepultura vazia, quando alguém lamenta a partida de um ser querido que ali não está, e ele retorna para perpetuar o amor nesses intercâmbios dúlcidos das sessões mediúnicas, como nos traz a doutrina espírita através do condão da mediunidade, provando a quem quiser que o ser não é a matéria, nem a vida é orgânica da aparelhagem psicossomática. A Terra, não nos iludamos, meus irmãos, minhas irmãs, a Terra é apenas um veículo de aprendizagem, porque o mundo real, verdadeiro, legítimo, é o mundo espiritual, de onde todos viemos e para onde todos, sem nenhuma exceção, a qualquer momento vamos voltar, levando o resultado desse aprendizado. Allan Kardec asseverou que a necessidade do homem, da mulher, é autoconhecer-se para valorizar as determinações divinas e crescer na direção do infinito. Deus está manifesto no amor. A doutrina espírita nos trouxe Deus de volta. Não um Deus que pode ficar pregado nas paredes de uma religião, de qualquer religião. Não um Deus nacional, mas esse Deus das galáxias, esse Deus sideral, esse Deus que perfuma uma flor
sorrir nos lábios de uma criança que passa e aureolado na cabeça encanecida de um ancião nos fala de respeito, dignidade e elevação. Esse Deus que nos sensibiliza a alma e que, apesar de todas as definições filosóficas, a melhor definição que se lhe deu fluiu dos lábios de Jesus. Meu Pai! A paternidade divina e a solidariedade universal um dia ainda comandarão a terra pelo código do amor, porque esse é o seu destino cósmico. Mas quando desejamos ser amados, somos crianças espirituais. Atingimos a maioridade espiritual quando nós amamos, mas quando amamos dando-nos, doando-nos, ofertando-nos, porque a pessoa que doa objetos materiais não ama, negocia com Deus, mas aquela que se dá revela a Deus e faz a criatura co-criadora na obra universal. A doutrina espírita, patrocinando a causa de que fora da caridade não há salvação, conclama-nos todos nós a solidariedade universal. Um sorriso, um aperto de mão, um gesto fraterno, um abraço, um copo de água fria, um vidrinho de medicamento, um retalho de pano que seja, mas, sobretudo, um ato de dignidade perante ti mesmo e perante aquela pessoa que está recebendo, porque a caridade será tanto maior quanto maior for a transformação espiritual para melhor de quem a pratica. Então, Deus abandona as galáxias, nesse ser renovado ele pulsa e ele se ergue e brada. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi. E na descrença tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho nasceu o amor. E com amor eu vi um mundo novo. E nesse mundo novo eu resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei. Que dentro de mim é que tu estás. Foi em mim que, sem procurar, eu finalmente te encontrei. Muito obrigado.